Olá, amados, glória a Deus. Vamos para mais uma lição do nosso curso Fé, lição de número 8 desse terceiro módulo que é o nosso direito à bênção. Olha, estamos aprendendo que nós temos direito à bênção, estamos aprendendo que nós somos filhos de Deus. Ah, todo mundo é filho? Não, volta aí nas lições anteriores, você vai ver que nem todos são filhos, tá? Nem todos são filhos. Volta aí nas lições que você vai perceber aí o entendimento da palavra de Deus. E falando em palavra de Deus, tudo é de acordo com a palavra de Deus, tá? Diz assim, nossa lição de hoje. Eu venci o mundo. Tá lá em João capítulo 16, versículo 33, na parte C, bem no finalzinho ali do versículo. Essa afirmação de Jesus se torna um cântico de vitória para quem crê nele. Se Cristo venceu, também venceremos. A vitória dele é a nossa. Tá lá em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Inclusive, depois você vai verificando aí os versículos, pega lá a Bíblia, verifica tudo certinho no nome de Jesus. Então, olha só, se Cristo venceu, nós também vencemos. Nós também vencemos porque Ele nos dá essa vitória. É nele que nós somos mais do que vencedores. Quando a pessoa crê nisso, isso se torna um cântico de vitória para ela. Ela vai todos os dias declarar isso, cantar. É isso que temos que fazer. Esse cântico de vitória, temos que cantar. Diz mais, certa vez o mestre ordenou aos discípulos que passassem para o outro lado do mar, enquanto despedia a multidão e subiu ao monte para orar sozinho. Algum tempo depois, devido ao forte vento, o barco foi castigado pelas ondas. Quando viram Jesus andar sobre as águas em direção à embarcação, ficaram amedrontados, pensando se tratar de um fantasma. O Senhor, no entanto, falou-lhes que não temessem. Está registrado em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 27. Olha que interessante, Jesus falou aos discípulos, passem para outra margem. E os discípulos obedientes entraram no barco, e aí estavam aí em direção a outra margem. Jesus ficou para trás, despedindo a multidão, depois subiu ao monte a orar, sozinho, ele com Deus, ele e o Pai. E aí depois veio esse forte vento, essa tempestade na embarcação dos discípulos. E quantas vezes também vem vento forte, tempestade na nossa embarcação, né? Eu posso dizer que muitas vezes já veio na minha embarcação e na sua eu acredito que também já veio muita tempestade, muito vento forte. E aí os discípulos, imagina a situação a qual eles ficaram, né? Bom, vento forte na minha embarcação, o barco quase afundando, enchendo de água, e tenta de um jeito, tenta de outro, tenta de outra forma, e nada acontecia, até que então eles viram Jesus andar sobre as águas. E é lógico que assustaram, porque nunca ninguém antes havia andado sobre as águas, pelo menos não temos registro disso na palavra de Deus. Então ficaram amedrontados, assustados, é um fantasma. E aí vem a pergunta, né? Existe fantasma? Na verdade o fantasma, aquele fantasma, não existe. Mas existe o fantasma que vem na nossa saúde, o fantasma que vem na vida financeira, o fantasma que vem no casamento, na vida espiritual, na vida, né, que vem para nos amedrontar, que vem para colocar medo na gente. E Jesus falou para eles, olha, não fiquem com medo. É o primeiro passo. Nós não podemos ficar com medo, nós temos que lembrar que nós somos filhos de Deus. Temos que lembrar que nós vencemos. Temos que lembrar que Deus é conosco. Então não temas, não tenha medo da luta, da dificuldade, do problema que você está enfrentando. O seu Deus, ele é mais do que suficiente para te dar a vitória em todas as áreas. Diz mais assim, Pedro então disse ao Senhor que mandasse ir ter com ele, caminhando por cima das águas. Interessante, né? O Pedro mesmo com medo, mas o Pedro foi ousado. O povo de Deus tem que ser ousado, você tem que ser ousado. Jesus o chamou e ele foi ao seu encontro. Porém, ao reparar na força do vento, teve medo e começou a afundar, gritando por socorro. Cristo, tomando pela mão, disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Está lá em Mateus capítulo 14, no versículo 31, na parte B. Então, subiram no barco e o vento se acalmou. Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 32. O Pedro foi ousado, porém, muitas das vezes nós somos ousados também, né? Começamos algo, tudo empolgados, animados, mas depois olhamos ali as dificuldades, olhamos o vento forte, a tempestade, olhamos ali, né, as lutas que se levantam contra nós e aí a gente volta a ter medo.
E aí Jesus chamou a atenção do Pedro e chama a minha atenção, a sua atenção também. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós não podemos duvidar, nós temos que crer que somos filhos de Deus, temos que crer que Jesus venceu o mundo para que nós pudéssemos vencer. E se ele disse, vem, então você pode ir porque ele já te deu a vitória. Ele não vai te dar. Quando ele diz vem, é porque ele já te deu a vitória em todas as coisas. Então, não tenha medo. Não tenha medo de avançar, de ir para frente, de ir para um novo projeto, de ter que recomeçar. Não tenha medo. No nome de Jesus. Diz mais, que lição, né? E é verdade, que lição. Se o mestre podia andar sobre as águas, Pedro também podia. Mesmo com o mar revolto e o vento cortante, o discípulo pôde se locomover porque o seu foco estava em Cristo. Glória a Deus, o nosso foco tem que estar em Cristo. O seu foco tem que estar em Cristo. Se nós tivermos o nosso foco em Cristo, tudo aquilo que Cristo fez nós podemos fazer. Está escrito, né, que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Olha que coisa. Ele falou, olha, vocês vão fazer as mesmas obras e obras maiores. Por quê? Porque Ele nos deu esse exemplo. Porque Ele venceu por nós. Então, nosso foco tem que estar em Cristo. Jesus andou sobre as águas. Jesus pôde? Pôde. E o Pedro também pôde. Por quê? Porque Pedro estava focado em Cristo. Foque em Jesus. Não fica focado no problema. O problema não vai resolver o problema. Agora Jesus vai resolver o problema. A luta não vai resolver a luta, mas agora Jesus vai resolver a sua luta. Ele vai lutar por você. Ele vai guerrear a sua guerra. Foque em Jesus. A partir do momento que ele se distraiu e deu atenção às coisas secundárias, teve medo e começou a afundar. Ai, ai, ai. Quantas vezes nós afundamos porque nós focamos em coisas secundárias. Deixamos de focar em Cristo e passamos a focar nas coisas secundárias. Passamos a focar no problema. Passamos a focar na tempestade. Foi o que o Pedro fez. Começou a andar sobre as águas, daqui a pouco olhou o vento forte e começou a afundar. Deus não quer que você venha afundar. Deus ele quer que você venha permanecer na presença dele. Para terminarmos, olhe para Jesus. Se ele venceu, também seremos vencedores. Glória a Deus, olhe para Jesus. Ele é o seu autor e consumador. Ele já te deu a vitória. Como nós iniciamos aqui, eu venci o mundo. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33, na parte C. Jesus venceu e nós também já vencemos para a glória dele. Deus te abençoe, forte abraço, beijo no coração. Até as próximas lições, em nome de Jesus.